Motoqueiro Verde e Motoqueira Pink, com muito prazer e muita honra, vem conversar com o lendário radialista Roberto Silva. Roberto, muito obrigado por aceitar conversar conosco. Para nós, uma grande honra estar aqui hoje perante ti. Para conversar contigo, agora prestes a completar 7.0. É isso mesmo? É isso mesmo. Um guri de 7.0. Guri, como diz o lenço branco, sem problema nenhum e dando o resultado da... Como é? O lenço branco tem um recado que diz... matando o cachorro grito, dando o risado da sorte. Lenço branco também, outra lenda aí, né? Lenço branco, desculpa, Roberto Silva. Com quantos anos tu começou na rádio? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Virgínia. Boa tarde. É um prazer muito grande receber esse casal e dizer para vocês que toda vez que eu sou procurado para fazer uma live, fazer uma entrevista, eu me sinto muito orgulhoso, porque eu sou uma pessoa muito simples, sempre fui. E como é que se diz? Quando eu sou chamado eu falo, quando não sou eu fico quieto. Esta é a minha maneira de ser. E a outra vez o Marcelo já esteve aqui, fazendo um trabalho para o Sentinela 24 Horas, o Ralph, né? Que eu tive o prazer de entrevistá-lo há tempos atrás lá na Rádio Cultura, juntamente com o Hamilton. Sim, eu comecei a trabalhar em microfone com 15 anos de idade, no serviço de alto-falantes Transirrádio, que ficava na rua Ugolino Andrade 250, perto do Parque Internacional. Acontece que o proprietário da Transirrádio era o Rubem Gonçalves, que era o diretor técnico da Rádio Cultura. E aí, através dele, eu comecei a manter contato com a rádio, com os profissionais da rádio, que naquela época os profissionais da Rádio Cultura eram considerados Roberto Carlos, da época, era a única rádio, televisão não existia, o único meio de comunicação era a rádio. Então, eu tive esse prazer de começar a conversar com eles, e através deles que eu ganhei muita experiência, né, Uba? Uma coisa que eu sempre digo que tudo que eu sou agradeço a Deus, a minha família, não é um ensinamento que eu tive dos meus pais. E depois que eu, como se diz, peguei o mundo por conta, porque fui trabalhar com 15 anos, já comecei a ficar independente, né? Já não fazia mais vale com meus pais, nem com a minha mãe. E aí eu conheci a Rádio Cultura através desses profissionais que, na época, eram o Evaldo Griceleri, Evanto Rosa, Aníbal Alves, que depois foi locutor da TV Gaúcha, que hoje é RBS, Derli Custódio, Balbino, Jota. Eu trabalhei com grandes profissionais e aprendi, porque eu não sabia nada. Quando saí da Transirrádio, era um serviço de alto-falantes, que a gente trabalhava num estúdio, mas eu tinha um pouco de teoria, mas a prática realmente eu adquiri trabalhando na rádio, mas depois de muito tempo, né? Porque naquela época várias vezes as pessoas me chamavam, os próprios profissionais do rádio, diz, olha, hoje de tarde tu disseste uma palavra que não se diz no rádio. Quer dizer, os caras eram meus amigos mesmo, porque se eles não fossem, deixavam passar. Deixa que esse cara aí siga falando errado. Não, então eles eram pessoas que por isso que eu digo que eu tive um aprendizado muito grande com eles. E agradeço a Deus de Deus ter colocado essas pessoas no meu caminho. Né? Que ia te corrigindo, no caso, né? Claro, ia te lapidando. Me lapidando, me corrigindo, porque eu estava meio cru, né? Eu vinha assim de uma escola de alto-falantes que não tem nada a ver com a rádio. E em 1966 eu fui para a Cultura, bem na época da ditadura forte, não? E em 1969, o seu Evanto Rosa, que era o gerente da época da rádio, ele me escalou para um programa de televisão que chamava-se Auto Mercantil Brasil, Procura Voz Infantil, 69. Eu fiquei furioso com o seu Evanto. O seu Evanto, eu não conheço televisão. Nada, tu vai para lá. Na terceira semana eu já estava dominando o espetáculo, porque eu era apenas o anunciador. Tinha um apresentador, que era o Cavageiro,
e eu era apenas um dos anunciadores, um em português e outro em espanhol, que era Washington. E ali eu peguei um pouco, 6 meses, não, 4 meses. Peguei um pouco de experiência. Depois, de 69, em 75, 76, eu fui, trabalhei com os pessoal, cameraman, né, da TV Mimbuí, de Santa Maria, que eles não tinham locutor aqui. Eles me convidaram para fazer, me pagavam, né? Só que a minha voz não aparecia. Quando eu ia para as entrevistas, nas entrevistas aparecia a minha voz. Mas, por exemplo, se eu ia fazer um documentário de alguma coisa, alguma inauguração de mercados, então eu só aparecia eu no vídeo, mas a voz eles cortavam. Botavam outra? Botavam lá, por quê? Porque a matéria da TV, você faz 10 minutos, eles põem 30 segundos. Então eles diminuem, né? Então eles colocavam voz de outra pessoa na TV. Aí depois a TV Mimbuí ficou fora do circuito, que ficou de Bagé, né? Que hoje terminou. Coisa impressionante, diz que terminou a TV Bagé. Aí depois, lá pelos anos 76, foi a minha primeira narração esportiva, que foi Armor e São Paulo do Rio Grande, em Rio Grande. Mas eu já era repórter esportivo. Aí de 82 até 1997, mais ou menos, eu fiquei narrando futebol. Aí viajei o Rio Grande do Sul inteiro. Estivemos no Maracanã, transmitindo um Rio Grandino Leal. Transmitimos lá, 1987, Flamengo Internacional, que era a final da Copa União, porque o Clube dos 13 havia saído do circuito, que depois deu uma confusão, que o Flamengo não era campeão, o campeão era o Sport Clube Recife. E, módulo amarelo, módulo verde, dividiram. Aqueles. Motoqueiro Verde, aquele ano. Nós levamos 70 horas de ônibus, daqui a Porto Alegre, de Ouro Prato, na época Penha não existia aqui, Porto Alegre, sem conhecer nada, cara, nada, na força. Deus, eu sempre digo, Deus na frente e o resto, deixa que vem. Aí fomos ao Maracanã, transmitimos o jogo, o Flamengo ganhou 1-0, 70 horas para ir voltar. Aí depois apareceu na minha vida a alternativa, e eu tinha que optar por o futebol ou pela alternativa, né? Alternativa romântica. Exatamente. Não, porque a alternativa, na realidade, começou ali onde tem aquela academia em cima do cinema ali. Sim. Depois nós viemos para onde foi a UFO Discoteca, na Manduca. UFO Discoteca. Aí apareceu a Sociedade Italiana. Aí nós estamos lá há 27 anos, mais ou menos. Aí eu digo assim, bom, entre viajar, porque eu já conhecia praticamente uma boa parte do Rio Grande, né? E ficar em casa, melhor ficar em casa. Aí, e graças a Deus deu certo, porque o futebol acabou, né? Aqui na fronteira, eu infelizmente. Lamento muito que nós tínhamos 4 equipes aqui, a Armor, Fluminense, Grêmio 14. Acontece que a televisão matou o futebol. Eu sempre digo, a televisão matou o futebol e o celular matou os avisos da Rádio Cultura. Naquela época da rádio, então, chegava a ter 2 locutores para ler aviso. Às vezes a gente começava ao meio-dia e terminava 15 para as 2 da tarde. E acabou. Acabou porque não tem mais, todo mundo tem celular, menos eu não uso celular. Você não usa celular, Roberto? Não, eu ganhei um da Mirna, da minha esposa, do meu guri, do guri, uma vez do Dia dos Pais, andava. Dei 3 dias com ele, devolvi ele, muito obrigado, mas não é a minha área. Não gosto. Não é que eu não gostar, eu gosto porque eu acho que é necessário, até por uma notícia urgente, né? Mas eu não consigo, não me adaptei com o celular. Roberto, agora tu falou do telefone, né? Como é que tu vê hoje a rapidez da informação, né? Tu começou num tempo que a informação demorava mais a chegar, né? Hoje a informação chega praticamente instantaneamente. Instantâneo, Instantânea, né? como café solúvel. É rápido já ser.
Olha, eu quando comecei na rádio, era a época, eu tinha 16 anos. Era uma época romântica, época do rádio romântico, né? Não existia essas... Eu lembro, assim, que naquela época que tocava, assim, tipo, mais música mais de rock, alguma coisa da Célia Campier, Elvis Presley, Chick Checker, tipo isso. O resto era tudo música romântica. E uma dificuldade muito grande de fazer o rádio, mas muito grande. Em primeiro lugar, o mesário, o cara que trabalhava no áudio, ele não podia arredar pé dali, mas nem para ir no banheiro. Tinha que deixar alguém. Por quê? Porque o rádio era muito trancado, né? As novelas, passava aquelas novelas, cada 2 horas tinha novela na rádio. O rádio era tão complicado que as novelas vinham em rolos, da M.A. Galvão. Aí, quando tu tinha que estar prestando atenção quando o mocinho dizia, vou te matar, e ali terminava a novela para amanhã. Ficava para amanhã, né? Então, para cortar, tu tinha que bater o suspenso. Não, e marcar com um pedacinho de papel, tá? Colocava no meio da fita. O cara que chegava amanhã já sabia que a partir daquele papelzinho para frente a novela andava. Era onde tinha parado antes. Só que, às vezes, o papel caía. E aí, como é que fazia? O cara tinha que procurar por 1 hora e meia, capítulo até chegar ali. Era. Passava o trabalho. E os discos, né? Os discos eram tudo. Eles usavam. Eu não peguei essa época. Mas eles usavam um disco que era de cera, que cada música que tocar tinha que trocar agulha. Imagina só como é que era. Mas eu não cheguei. Cheguei já no disco 78, o long play, que era na época o show, né? Aí, compactos, tinha 45 rotações de 33. E os discos 78 já estavam em extinção. O long play estava dominando, né? Mas eu digo sempre, Marcelo e Virgínia, que o homem, às vezes, ele procura ele mesmo fazer mal para ele. No tempo do disco long play, o máximo que tu podia copiar era uma fita cassete. Hoje, com o CD, e também o CD está caindo, né? Mas vamos colocar o CD. Antes do artista lançar o disco, os caras já estão vendendo. Já estão vendendo. Um dia perguntaram para o Zeca Pagodinho, mas como é que funciona essa pirataria, Zeca? E ele disse assim, mas eles têm que ganhar o pãozinho deles também. O Zeca é fantástico. Eles também têm que ganhar o pãozinho. Eu disse, mas daí que eu vou fazer isso? É impressionante. Então o rádio evoluiu. Agora, o estouro desta evolução tecnológica, ela aconteceu dos anos 90 para cá. Até 80 e algo, ela estava aí, tinha até aulas e tal. Mas o show da época era ser datilógrafo. Passava nas casas assim, eu só via aquela janela aberta ali, todo mundo estudando datilografia. Mas aí, o que esse pessoal fez? Bom, mas aprendeu. E era necessário na época. E, bom, então, essa tecnologia... Agora, eu te digo mais, isso aí é um espetáculo. Eu acho, eu admiro muito. Mas a rádio também evoluiu, né, Roberto? Porque a rádio também tem essa oportunidade de tu estar ao vivo também, chegar no momento de dar a notícia instantaneamente, te dá a possibilidade, né? E outra coisa, no máximo que a Rádio Cultura era ouvida naquela época era em Dom Pedrito. Chegava em Dom Pedrito, estamos chegando longe. Hoje nós somos escutados na Suíça, nem falo no Brasil, lá pela Zeni, na Suíça, pela aquela menina Marli Mendes, que foi até aqui de Livramento, trabalhou Trabalhar com o Jô Soares. O Jô Soares, ela nos escuta em... Na Polônia, não é? Não, ela está na Itália. Na Itália. Na Itália. Ela esteve na Polônia, mas sim, hoje ela tá radicada na Itália. Ela casou com um empresário italiano, né? Sim. E Palermo. Palermo. Tá em Palermo. Em seguida ela está mandando mensagem, estou ouvindo e vendo vocês. Imagina isso. Isso aí é um... Não, e o rádio? Sabe o que ressuscitou o rádio? A internet. A internet ressuscitou o rádio. Porque hoje o rádio ele é ouvido, o cara lá está lá em Curitiba, por exemplo. Lá nós temos vários ouvintes. Né?
Aí o cara diz, vou ver como o Roberto e a Hamilton estão dizendo bobagem. Já está nos vendo e já está. E já manda recado de lá. Santa Catarina é tão impressionante o que tem de santanense e entra em contato conosco de tarde. Então isso foi eu acho isso aí uma coisa fantástica. Agora, uma pergunta. Isso vai parar ou vai evoluir mais? E o que vem pela frente? Essa é a pergunta, né? Tá? Todos os dias o homem está inventando coisa nova. Quando a gente pensa que tem alguma coisa nova, já está velho. É verdade. Se fosse narrador esportivo durante anos, né, Roberto? Sim, eu fui narrador forçado, porque eu não queria. Eu achava que não tinha capacidade. Capacidade para isso. Mas depois eu botei porque eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Eu procurei nunca fazer feio no que eu faço. Várias vezes eu recuei, uma vez que queriam me colocar como noticiarista, eu digo não. Como comentarista de futebol, não, porque eu não tinha essa faceta. E a gente tem que se reconhecer. Né? Agora, para o futebol, porque eu falava muito rápido, e aí me adaptei em seguida, com bons repórteres. Aí depois eu já não queria parar mais de transmitir, porque isso aí é uma cachaça, né? Mas depois parei por causa do baile. Sim. Mas o baile continua até hoje lá. Graças a Deus temos uma clientela espetacular. É baile mais para adulto. Agora o rádio hoje, isso foi o Milton Neves da Bandeirantes que colocou. Quem ressuscitou o rádio foi a internet. E eu vi esses dias também uma mensagem de uma pessoa que colocou um rádio antigo e diz: onde existe um rádio ligado não existe solidão. É verdade. E um monte de mensagem de campanha para eles. É verdade, porque é um companheiro, campanha principalmente, é um companheiro. Né? É verdade. O rádio, eu trabalhei 7 anos na Rádio Líder, na época que o Penedo estava lá, a convite do falecido Penedo, que na realidade começou praticamente junto, Clodomiro, Penedo, depois veio o Hamilton. Né? Então, quando aconteceu aquele com o Penedo, fiquei mais 2 anos lá e saí. Seguida, quando entrei em contato com o Toco, eu toco na hora, vem pra cá, digo de noite, não de tarde, aí de certo. E eu vou quando, eu tenho 3 dias para ir no programa, 2 eu não vou. Tá o Hamilton lá, né? E eles queriam que eu fizesse o programa sozinho. Eu digo, e o Hamilton, não é que o Hamilton está com muito trabalho, ele levanta às 6 da manhã, 7 da manhã. Digo, tudo bem, mas quanto tempo ficou o Hamilton fazendo o programa? Ele ficou fazendo não sei quanto. Bom, então tá, vamos fazer uma coisa. Se ele quiser, ele fica no programa. Não, mas nem precisa perguntar, não vamos perguntar. E ele vinha chegando na rádio. Digo, Hamilton, quer fazer o programa junto? Claro que quer. Digo, então tá, não você fala mais nada. Pra que tira o cara? Se ele gosta daquilo. E é outra lenda também da radiodifusão santanense. E depois não mete. O Hamilton é gente. É uma pessoa maravilhosa. O Hamilton não tem. É outro companheiraço, o Romildo, outro companheiraço de rádio, que agora ele tem uma rádio web. Mas então são pessoas assim que marcam. Eu digo sempre que a pessoa sempre tem que ter humildade e reconhecer, saber que a gente não sabe nada. A gente todos os dias está aprendendo. É como a matemática não tem fim e o violão que também sempre está aprendendo. Mas tem gente que lamentavelmente não é assim, né? Acham que são. Sabe que uma vez eu ia para a Alternativa com a Mirna e o rádio está ligado na... É uma rádio FM que o desaparecido Luiz Honório Lobisomem estava fazendo um comentário. Eu disse, que pena que eu não tenho como me comunicar com ele. Ele disse assim, não, porque o rádio, a gente aprende muito com o rádio. O rádio é um incentivador da pessoa, a rádio. Daí começou a fazer um comentário sobre o rádio. E disse, esses mais antigos do rádio, sabem como é que você trabalha em rádio? Agora tem uns novinhos aí que entraram no rádio ontem, já não caminhando de lado. Já muda até o andar. Mas entraram ontem no rádio, agora vê se um veterano do rádio anda assim, não, no caminho normal.
Eu digo, Matias, o cara tem razão. E é assim que funciona. Aquilo que a gente conversou ali antes, né, Roberto? São pessoas normais. Pessoas normais. Mas normal como qualquer outro. Não tem nada de diferença. É um trabalho. É um trabalho que o cara está fazendo o que ganha no pão de cada dia. Agora, qual é a profissão do pedreiro? É sentar tijolo. Tá, me leva lá para sentar tijolo. Eu não sei. Como é que tu vai ser bobalhão se tu depende do público? Mas tu tá ao contrário, quanto público mais simpatia. Porque isso é como esses grandes cantores que às vezes. Por que eles fazem aqueles meio campo de abraçar e beijar todo mundo? Porque ali está o comprador do disco dele, né? Claro. E ali está o fã dele. Agora ignora essa gente. Mas em seguida já vem o pontapé. É verdade. Claro. São pessoas. É como dizia aquele meu amigo lá, Dom Pedrito. Diz assim, eu li o doutor, aquele digo, doutor. Aquele é doutor, é marceneiro. Digo, mas é doutor? Não, na profissão dele é. E digo, tu tem razão, claro. É verdade. Especialista na profissão que é doutor. Ah. Roberto, jogo de futebol que tu narrou mais emocionante que te marcou? Pois é. Essa é uma pergunta que muita gente fez. E já responde o Maracanã. Eu digo, não foi. Foi 14 de julho e Rio Grandense de Rio Grande, em 1984, quando o 14 ganhou 3-0 do Rio Grandense e classificou para a primeira divisão, que eu cheguei às 7 horas no estádio e não tinha lugar para uma agulha mais, João Martins. Ganhou 3-0 o 14, depois deu aquele problema do jogador mal escrito, que era o próximo do Silva, e colocaram ele com outro nome. E na realidade alguém denunciou aquilo, né? Ali foi denúncia, mas não se tem provas. Fizeram mal do 14. Aí o 14 entrou na justiça e o Cacalo, depois foi presidente do Grêmio Porto Alegrense, o Oscar Martins, ele foi o defensor do 14. O 14 ganhou. Fizeram nova festa, nova passeata. Só que depois o 14 perdeu. Aquele jogo foi o jogo mais emocionante que eu transmiti, porque depois, naquela época, a Rádio Guaíba pedia para a Rádio Cultura os gols do 14. Então ia a minha voz, né? E o rapaz, o cara que fazia um programa às 11 da noite na Guaíba, eu não escutei, mas disse que ele disse assim, aparece tudo aqui, menos a voz do locutor. Porque desapareceu a voz da torcida, cara. E o pavilhão era em cima da cabine. Então, diz, aparece tudo aqui, menos a voz do locutor. E o cara disse, mas também com essa multidão em cima. Que coisa. E uma torcida apaixonada do 14, né, Roberto? Quem? A torcida do 14 é apaixonada. Não, apaixonada. Bom, a torcida do 14 é impressionante. Sabe que até hoje existe muito santanense aí, que são 14 anos. É assim como tem muito armaurista, tricolor da Baixada, Grêmio Santanense. Eu segui encontro com o Luiz Paulo na rua e conversamos. E eu digo, vamos fazer voltar o Grêmio. Ele nunca mais. É que cansa, né? Não, e cansa, o dinheiro vai, né, cara? Porque o dinheiro do futebol não tem retorno. Depois de tu colocar aqui na nossa zona. Por que está acabando o futebol do interior? Por quê? Porque tu colocava o 14 jogar, o Grêmio, o Arma, o Fluminense, jogar às 4 da tarde, tinha jogo Grêmio em Porto Alegre. A televisão transmitia. Aí tu puxava para as 11 da manhã, para disparar da TV. Muita gente de manhã não vai a futebol. Então foram matando, e acabou. Lamentavelmente acabou. Mas outra coisa que eu ia falar sobre esses anos de rádio, algumas coisas, não sobra, né? Foi entrevistas que nós fizemos com o Nelson Nério, com o Antônio Marcos, falecidos também, com a Varusa, quando estive no Livramento, o Roberto Carlos, a primeira vez que ele veio ao Livramento, que nós entrevistamos ele lá no Hotel Palace, com o falecido Penedo, e nós demos na verdade ele não ia dar entrevista, só que nós demos um golpe na galera, é que tinha um monte de menina na frente do hotel e tinha um muro. E o falecido Penedo disse, vamos dizer que eles estão pulando o muro, segurança vão abrir, nós vamos entrar. Mas nós tínhamos combinado já com o segurança do hotel, o recepcionista. Aí o Penedo, olha, estamos pulando o muro lá, e tá aí o segurança. Aí nós entramos, e chegamos lá, e o cara dizia, tá no apartamento, nós chegamos, estava ele e um senhor, eu acho que era empresário, não sei o que é. Diz o Penedo, que Deus o tem, pelo amor de Deus,
nos dê, nem que seja boa tarde para a Rádio Cultura, porque isso está dependendo do nosso emprego. 2 minutos ele falou. 1 minuto e meio, 2 minutos. Quando nós saímos de lá, nós, os seguranças, queriam nos comer vivo, né? Mas não nos disseram nada. E o cara do recepcionista do hotel disse, saí de lá de tanto rir. Mas que coragem. Que coragem e que presente espírito para fazer aquilo. Claro. Outra vez eu fui na inauguração naquela ponte de Paraí Artigas também, que era o Costa e Silva, parece, o presidente. Eu fui também, estive lá, era o presidente do Uruguai, o presidente do Brasil. E tantas outras entrevistas que você fez, né? Entrevistei também uma vez um guru que chegou na rádio aí, mentiu para todo mundo, trazia uma coletânea de reportagem que ele tinha, adivinhava isso, adivinhava aquilo, mas tomou dinheiro grosso desse. Todo mundo aí, e marcou, claro, essas senhoras da sociedade marcavam consulta particular, um horário que não fosse aparecer, outros amigas dela. Aí ele cobrou adiantado de todo mundo, marcou o horário para todo mundo no mesmo horário, lá no Hotel Palace, e foi embora. E aí aquelas madames se encontravam, e tudo. E o cara disparou, mas que sacanagem. E eu tinha feito uma entrevista de meia hora com ele, me enrolou a mim também, porque eu achava que ele era. Que era o Bambambam? Era o Bambambam. E histórias como essa, tem aí na rádio. Olha, fazer uma vez, eu lembro que o Gil de Freitas veio fazer um show no Malé. Aí eu digo pro Walter, tia, nós tínhamos o Retrato Pago lá no Irajá. Aí eles vieram falar com o Walter, e diz o Walter, não, eu faço propaganda para vocês, não tem problema. Só que o Gildo vai ter que cantar, nem que seja uma música amanhã, lá no Retrato Pago. Tá. Fizeram assim, ele não cobrou propaganda. Só que lá no show do Irajá, parece que foi 100 pessoas. E no show do Irajá, no programa Retrato Pago, ele teve que cantar em cima de uma mesa. O Irajá era de frente ao Albornoz. Sim. E ele teve que cantar tinha mais de 1000 pessoas. Todo o complexo do Irajá foi tomado pelas pessoas. Aí eles queriam. Mas vou ter que contar dele um rolo. Mas ficou dito pelo não dito, porque o Walter fez o que tinha que fazer. Deu a propaganda graça, só convidou. Mas chegou lá, tu acha que ele cantou só uma música? Cantou 5, 6 músicas. Que o pessoal obrigava, né? E a outra vez do Nelson Janete, que eu disse pro Walter, vamos convidar eles para ir lá no programa. Eles vieram tocar 3 bailes na Fronteira Aberta. Aí o Walter, mas será que eles vão? Ele vão. Aí convidei eles, eles foram. Tiveram que tocar. E a diretoria do Fronteira Aberta ficou brava. Porque era exclusivo de Fronteira. Também deu outro cor. E desses tem. Tem história de rádio que até Deus duvida, cara. Ali eu vi coisas que... Olha. Tu falou uma coisa aí, Roberto, que eu acho que até hoje, diferente do meio de comunicação, muitas pessoas se aproveitam do meio de comunicação para usar para dar golpe. Mas tranquilo, cara. Mas tem. E já existiu e sempre vai existir. Pessoas aproveitadoras. São pessoas que já vêm com aquela... Até tem a índole, né? De má fé. De má fé. Fazem. E continuam fazendo. E vão continuar fazendo. Se aproveitam do microfone para prejudicar pessoas. E se beneficiar eles. Tem. Claro que por questão de ética, a gente não... Mas tem muitos segmentos aí que fazem isso. Infelizmente. Roberto, alternativa romântica, como é que foi o começo da alternativa romântica? Como é que começou essa história? A alternativa romântica, como tu falou, é um baile para adultos, né? Mas não começou como adulto. Não começou como adulto? Só para gurizada. Só para gurizada? Não, a alternativa começou assim. O Bernardo Fontoura e o Danilo Barcelos, eles tinham uma ideia de montar uma discoteca em Livramento. Muito bem. Aí eles não tinham local. E eu era muito amigo do cara que era gerente do hipódromo do registro.
que naquela época estavam explorando aquele lugar ali do Cinema Internacional da parte de cima, que hoje é uma academia. Eles tinham ali um negócio de corridas de cavalo pela TV. Tá. Só que estava murchando lá o negócio, e eu falando com ele, eu digo, tia, dá para fazer uma discoteca aqui. E ele, tá. Eu digo, sim, mas quanto é que tu quer? Eu quero tanto. Tá bem, eu quero um bar só. Tá bem. Aí eu falei com o Bernardo Gundanube e tal, mas aí entrou o Hamilton Pérez e o João Carlos Silva, desapareceu João Carlos, nós éramos 5. Só que ali o gerente do cinema, o dono, São Paulo, ele disse para os caras que não tinha lugar para discoteca, que tinha vizinho reclamando. Mentira, não tinha vizinho nenhum, só comércio, né? Mas era para nós sair dali. Nos deram um baile só para fazer mais. Aí descobrimos ali onde foi a UFO, na Manduca, no terceiro piso. Era uma dificuldade para subir. Mas lotava. Só que é pequeno, né? Daí, também tinha reclamações dos moradores do edifício da Associação Rural. Diz que chegavam de campanha, essa pessoa que trabalha em campanha, chegavam de campanha e não podiam dormir. E é verdade, porque o som quanto mais alto, mais chega lá, né? Verdade. Claro. E aí aconteceu o seguinte, que apareceu na nossa vida o Luiz Mário Guzmán e a Sociedade Italiana, que estava fechada pela justiça por um imbróglio lá que deu deu um problema lá com os frequentadores lá. Já tinha um problema lá também que tinham não deixaram umas pessoas de cor entrar. E também acho que estava errado ali, porque o seu Maia, que era do Correio, era da diretoria, porque... Bom, já teve uma interferência racista, então. Claro, tentaram fazer. Houve, então? Sim. Mas o seu Maia era da diretoria da sociedade. E que ano foi esse ato aí que aconteceu isso aí? Isso aí era no tempo do Baile Escuro, eu não estava lá. Sim. Isso aí foi na época do desaparecido Bergalo. Sim. Mas ficou dito pelo não dito porque apresentaram o seu Maia como da diretoria, o seu Maia, né? Era uma pessoa de cor. Mas houve qualquer coisa. Bom, mas isso passou. Aí o Marcílio Silva, que era o advogado da sociedade, disse, vocês podem fazer baile porque eu vou abrir lá. Está fechado até o bar. Está lacrado. Eu vou conseguir com a justiça. Conseguiu. E aí se abriu a alternativa. Na sexta, para gurizada, no domingo para gurizada e no sábado para casais, para pessoas mais adultas. Só que chegou um determinado momento que nós cansamos, não da gurizada, mas da maneira deles raciocinar. Muitos já tinha aquelas gangues de 10, 12, já viu? Não gostavam da outra gangue, que era não sei o quê. Digo, isto vai dar uma morte. Graças, um dia eu perguntei para ele. Mas nesse meio tempo o Danube já tinha saído, porque o Danube foi para Souza Cruz. Conversamos com o Bernardo, vamos acabar com isso aqui, deixa só o baile escuro. E graças a Deus ficou. Depois do Bernardo sair para ir para a política, né? Aí ficou só o Luiz Mário. Depois o Luiz Mário veio a falecer. Vê como são as coisas. Estava o filho dele, que era um gurizote, hein? Ajudando lá, né? Tá. Quando terminou quando o Luiz Mário, depois de ter sepultado, então, o presidente da sociedade me chamou e diz, olha, tu quer ficar sozinho no baile? Porque o Luiz Mário morreu, não digo não. Eu sozinho não fico. Vai ficar o filho dele trabalhando comigo. Por quê? Porque quem me trouxe para cá foi o Luiz Mário. Ele morreu, mas tem a família dele. Então eu não vou dormir tranquilo por causa de uns pila a mais. Tu tá louco? Não. Prefiro ganhar pouco, mas dormir tranquilo. E o guri dele, somos sócios desde que o Luiz Mário morreu. E graças a Deus, um guri fantástico de trabalhar. Uma moça. Então, e eu acho que tem que ser assim, as coisas tem que ser certas, não é? Claro. Porque não adianta tu querer, não, vou abraçar o mundo com as pernas, não, senhor. E outra coisa que me levou para lá foi o Luiz Mário, como é que eu vou dizer, não, fico eu de dono, não. E a viúva do Luiz Mário é a dona do bar. Mas isso de muitos anos. Sim. Eu acho que as coisas andam bem porque a gente também pensa positivo
e pensa sempre pelo lado bom, né? Nunca fazer mal. O cara que faz mal para os outros, ele tem... Eu sempre digo assim, a pessoa que tem ciúme da outra, eu digo, ela se corrói de ciúme e o outro vai tocando a vida dele. Porque se tu compra um carro zero e vem me mostrar, e eu por que eu não tenho? Vai trabalhar. Claro. Verdade. Porque tu vai ficar com aquele ciúme e o cara vai seguir a vida dele com o carro e o ano que vem vai ter outro mais novo e tal. Porque quem comprou dá duro, né? Claro. Às vezes tem gente que... E é outra coisa que eu detesto, que em Livramento tinha muito. Tu vai e tem uma esquina lá, tá? Tu vai e fez outra esquina, deu certo. Aí eles dizem, eu também fazia, mas não fez. Foi lá o Pedro e fez. Verdade. Verdade. Roberto, eu noto uma grande união de vocês, do pessoal mais antigo. Né? Eu vejo ali, por exemplo, na rádio ali, vocês que são os mais antigos, muito unidos, né? Muito respeito e admiração entre vocês, né? Mas como não? Eu sempre, quando vou fazer o programa com o Hamilton, eu digo, às vezes a gente conta umas anedotas lá no programa e tal, e eu digo, a gente não trabalha, que a gente se diverte. Porque na realidade quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. E ali existe um respeito muito grande. Por quê? Porque nós somos assim... Eu tenho o costume de dizer, nós praticamente nascemos na mesma época, vivemos a nossa juventude naquela época, que graças a Deus nós vivemos uma juventude que, na época, a nossa droga era tomar umas cervejas no Uruguai, nos bailes, e dizer, eu tomei uns tragos, fiquei meio tonto, mas outro dia estava bom. Essa era a nossa droga, não é? Tomar samba, tomar gin com tônica nos bailes. Quer dizer, coisas assim que hoje tu conta, coisa infantil. Para nós era bom, isso, né? Então, existe esse respeito lindo. Tu vê que aquela vez que tu fizesse a entrevista com o Lenço Branco, eu tenho ela aí, eu guardo todas as entrevistas. Tu fizesse com o Nolei também, né? Com o Menderlei. Derlei Maciel. Derlei Maciel, grande trovador. Aquele cara foi campeão de um festival uma vez em Caciqui, Festival da Melancia, né? Ele foi. Então esse respeito, porque é uma coisa assim, uma coisa puxa a outra. Tu tem que ter, em primeiro lugar, respeito para ser respeitado. Mas mesmo que tu não deixe de respeitar, tchau para ti. Não é? Tu sabe que o gaúcho da fronteira, quando foi embora para Porto Alegre, fiquei toda uma tarde de domingo ali no Seu Nero com ele. Era um bar que tinha na frente do hospital, pela Rua da Câmara. E ele dizia, tio Roberto, eu só não fiquei para ir no ônibus na hora da saída. Fiquei praticamente toda a tarde com ele. E ele dizia, eu vou me embora só por uma coisa, senão eu vou terminar taxista ainda. Porque ele era taxista para São Paulo. Tu vê, e foi, deu peito e coragem e tá lá. Os caras têm que ser peitudo, né, Roberto? Não tem que ser. Não pode ter medo, tem que ir. Não, ele foi assim, sem empresário, não. Porque quando você tem um empresário é uma coisa. Olha, eu estou trazendo um galo lá da fronteira que é bom. Não, mas ele foi cantar aqueles barzinhos, aquelas churrascarias pequenas. Sofreu, comeu pão que o diabo amassou, mas tem aquela história do cara que jogador brasileiro que vai para a Itália, vai para a França, vai para a Espanha, e não se dá, diz que sente saudade até do cachorrinho, eu digo, mas não podia nem ter saído daqui. É verdade. Sim. Não. Roberto Silva, alguma referência? Grande radialista que te inspirou? Sei que tu tem vários colegas aí, teu aí, que são outras lendas igual a ti, mas assim, qual o grande radialista assim que tu escutava assim com prazer? Existe algum ou não? Sim, vários. Um cara que pouco lembrado, pouco nomeado aqui em Livramento, chamava-se Darcy Neves. O homem que inventou a casa cheia onde um cruzeiro vale 100. Ele, Darcy Neves. Ele era flautista, pianista, ele era... E eu te digo mais, eu não fui colega dele. Porque quando eu entrei na rádio, ele estava na Rádio Ribeira. Mas eu tinha uma admiração por aquele cara. E a voz dele não era uma voz radiofônica,
uma voz até fina, mas ele tinha um desenvolvimento no microfone que era espetacular. Rubens Mandarino, outra pessoa que me marcou muito. Oriovaldo Greceler, Evandro Rosa, Aníbal Alves, o J. Júnior, que depois foi da Gaúcha. Derli Custódio, Adão Fontoura, que me ensinou a ler aviso. Me ensinou não, me deu as dicas como se lia aviso para o interior. Tchê, Walter Neves, pá, esse cara é fora de série. Valdir Penedo, Clodomiro Gonçalves, Hamilton Pérez, porque de cada um eu tirei um pouquinho. Agora, o que me marcou mesmo foi esse cara, porque os outros foram meus colegas, e ele não, Darcy Neves. Eu podia ter passado batido, mas eu era guri, tinha adoração para escutar o programa da Casa Cheia, que era às 8h30 da noite. Só que eu não tive a felicidade de ser colega dele, porque ele, quando eu saí, ele era muito boêmio. O cara era boêmio, o cara era da noite. Mas era uma pessoa que não fazia mal para ninguém, ao contrário, fez bem para muita gente. Esse cara me marcou. Pergunta, Mondoqueira. Não, eu tô encantada dele. Não, mas porque pode eu também perguntar. conheci. Roberto Silva, prestes a completar 70 anos, que dia é? Dia 11? 11 de fevereiro. 11 de fevereiro, 55 anos na radiodifusão. Uma lenda aqui de Santana do Livramento. Tu sabe que eu às vezes digo para Mirna, há tempos atrás eu estava lá na frente da rádio e eu digo, passou um senhor, diz, eu quero lhe dar um abraço. Tá, me deu um abraço. Eu faço até mal em contar isso, mas eu disse para mim, eu digo, como as pessoas são pessoas humildes. Eu vou dizer para minha esposa que amanhã, que eu lhe dei um abraço, que o senhor amanhã vai confirmar um abraço no rádio. Mas tranquilo, só me deu só um. E a Mirna disse, tu não sabe o que tu representa, eu digo, mas eu não sei a dimensão, porque eu nunca prestei atenção nisso. Eu nunca, assim, me orgulhei. Fiquei orgulhoso a gente fica. Mas, tipo... De fazer o trabalho. Como dizia o Moacir Gomes, não põe máscara que a máscara cai. O Moacir Gomes foi outra pessoa maravilhosa no rádio. Né? Então, eu sempre... E aqueles caras da rádio, aqueles caras mais calejados também, não deixa subir pra cabeça. Não deixa, porque aí tu vai te estragar e Verdade. se estraga, tu em seguida te estraga. Não vira bobalhão, né, Roberto? Não vira bobalinha, é outra coisa, não, pesca sabe tudo. É que nem tu falou ali antes ali. A humildade te leva ao mundo inteiro. Com a humildade tu vai ao Japão e com a arrogância vai a Dom Pedrito. Não chega ao Cerro de Palomas com Chega arrogância. bem ao Cerro de Palomas, claro, porque a arrogância, o arrogante é esse tipo de pessoas que em seguida as pessoas ficam com... Olha, não quer nem muito contato com eles. É verdade. Faz mal, né? Faz mal aquele... como é que eu vou te dizer? Um ar negativo. É verdade. São pessoas... Bom, eu tive um colega de rádio que se chamava Nelson Abreu, Nequim, para mim um dos maiores narradores que apareceu aqui, ele e o Penedo. Depois quando ele foi para Santiago, ele disse, já estava saindo da Maratã. Ele disse, Roberto, vou para Santiago. Eu digo, tu vai trabalhar. Uma grande pessoa lá que se chama Jaime Pinto, que era o dono da Rádio Santiago. E era muito meu amigo, tradicionalista, cara. Digo, tu vai trabalhar com uma grande pessoa. Foi lá, tomou conta, quando aqui não chegava, tomava conta da cidade. Virou o vereador mais votado de lá. Né? E o Nequinho tinha, às vezes nós estávamos ali na lancheria do finado Henrique, em Las Vegas, ali na subida do Uruguai, e ele dizia, olha quem vem lá. E o quê? Tá, já estou saindo. Tá bom. Lá veio o baixo astral. Eu dizia, tu vai me deixar essa fica? Em seguida me arranco também. Aí o cara chegava e dizia, e aí, tudo bem? Tudo bem, nada. Hoje me aconteceu uma coisa, não deveria me acontecer e tal. E eu digo, credo, e uma bonequinha disparava dele. Lá veio o baixo astral. Roberto, nós podíamos conversar aqui dias. Tranquilo. Tem muita história, tem muita... Fico feliz de registrar esse documento, que isso aqui eu considero um documento. Né? Não, e eu quero te dizer, para ti, para a esposa Virgínia, que eu estou muito feliz por este trabalho que vocês vêm realizando, por essas fotos maravilhosas, porque começou com fotos, né?
Sim. Eu acompanhava aquelas fotos do interior todas, mas uns entardeceres, uns anéis, coisa mais linda. Obrigada. E eu, como sempre fui ligado ao interior, porque na realidade eu nasci no Capão Alto, que é Uruguai, meu pai era uruguai, minha mãe brasileira, me registraram no Brasil porque meu avô era escrivão lá do 2º distrito, então me registraram. E eu, com 2 anos, fui para o Itamaraty, o 2º distrito, ali fiquei até os 8, depois fui para Dom Pedrito, depois vim para o Livramento. O amor que eu tenho pela campanha é muito grande, eu tenho uma admiração. Só que eu não vou mandar na Itamaraty, porque dá vontade de chorar quando a gente vai lá. Virou tudo tapera. Nós éramos 40 alunos de tarde e 50 alunos tinha na parte da manhã. Eram 90 alunos para uma professora só. Sabe quantos alunos tem lá agora? Parece que se tiver meia dúzia estão no lucro. Por quê? Porque eles vieram para a cidade, né? Então quem tinha mais ia comprando o campo dos que tinha menos. E o meu pai era dono da onde ia ser do Flamengo ali. Ali eu me criei praticamente. Então eu tenho um amor por campanha. E depois lá na fazenda do meu tio em Dom Pedrito, que eu passava as férias lá, quando eu era solteiro. Só que também, você foi, né? E hoje é outro pessoal, então, melhor nem esquecer. Roberto, muito obrigado pela sua oportunidade. Capaz, é um prazer. E já te damos os parabéns, já te damos os parabéns, tá bom? O pessoal que compartilha o vídeo aí dessa lenda aqui de Santana do Livramento, essa pessoa humilde, simples, de um grande coração, né, que podendo ajudar, às vezes facilita, ele tira a roupa do corpo e dá, porque a gente já sabe de algumas histórias aí humanas dele, incrível. Uma vez estávamos fazendo uma campanha na rádio para uma senhora lá do bairro do Wilson. E nós abrimos a boca. Também aprendi com o Greceler. Porque nada no rádio você copia, você cria, tudo você copia. Né? Aí o Greceler fazia essas campanhas e depois eu comecei a fazer. Então, lotou uma peça de mercadoria lá, de roupa, para uma criança, para uma senhora. Só que tinha outra senhora que estava mais interessada e começou a repartir ali as coisas. Eu digo assim, senhora, o que é? Eu digo, não, eu ando com ela. Eu digo, não, mas só um minutinho. O que a senhora é dele? Vizinho. Mas aqui você não vai levar 1 quilo de nada. Isso aqui é para ela. Nossa, eu sabia que lá ela repartia metade. Como tem gente assim, né? Outra vez apareceu, isso saiu no jornal A Plateia, de um casal que veio de Passo Fundo, numa caminhoneta com o pessoal daqui, trouxeram eles para trabalhar aqui. Deixaram eles na rodoviária e disse que daí a 15 minutos voltaram. Levaram até a roupa, né? Um saquinho de roupa que tinha. Eles ficaram morando na rodoviária, ela grávida, foram lá na rádio, se conseguiu até berço para a criança, que não tinha nascido. Dinheiro, berço não, manta, tudo. Aí saiu na plateia. É um caso de... Bom, aí o cara queria só dinheiro para ir até Santa Maria, com a mulher, porque em Santa Maria ele tinha parentes. Conseguiu dinheiro para ir, acho que 10 vezes voltar de Passo Fundo. Até o seu Jamonó, a Poitia, que era do 14 de julho, que era empresário, ajudou. Daí uns dias, ligaram de Passo Fundo, na hora de quase terminando o show da tarde. A rádio era na 24. E eu digo, sim, é da rádio. Mas aqui é o prefeito de Passo Fundo. Da onde? Aqui é o prefeito de Passo Fundo, fulano, quero agradecer aí o pessoal da rádio pela maneira maravilhosa que fizeram aí para um casal. Mas os caras foram lá na prefeitura para pedir que o prefeito fizesse um agradecimento. Aí eu coloquei ele no ar, o prefeito. São coisas que marcam a gente, né? Claro. Porque é muito mais importante as coisas. A Mirna é assim. Tu fazer uma pessoa feliz, tu fica mais feliz. Tu fica mais feliz. É verdade. Lava a alma, né? Tu lava a alma, cara. Tu alimenta a alma. Quando a gente fazia aquelas campanhas maravilhosas na rádio, eu dizia, hoje eu saio de alma lavada. É o que porque eu tenho retorno. Tu sabe que é ver gente, como apareceu uma senhora chovendo, lá de perto, Nicolina, lá do outro Nicolina da Tamandaré, com 2 quilinhos, um de arroz e um de açúcar, e molhada, e dizer, eu vim aqui, meu filho, ajudar.
Isso aí não tem. Não tem dinheiro do mundo que pague. Dinheiro que Tá, pague, e não tem. tem uma história também. Uma vez eu estava fazendo uma campanha e eu digo assim, eu errei. Na verdade que eu errei. A gente tem que dizer quando é. Foi assim, eu estava fazendo uma campanha e digo, e pobre ajuda pobre. Digo, porque o rico não me ajuda. Tá. E se fez uma campanha. O outro dia apareceu uma senhora lá num Fuca, muito bonito. E diz ela, família Lagarreta. Diz ela assim, queria falar com o cara que estava apresentando o programa. Aí eu me apresentei, sou eu. Eu vim aqui, meu filho, porque ontem eu ia indo com o meu carro lá para Ciol, para deixar ele lá na manutenção. E tu disseste que rico, que só quem ajudava era pobre, rico não. Disse, tu sabe que eu sou uma pessoa bem de vida, e tal. Não sou rico, mano. Só que eu pensei que eu ia pagar X lá no concerto. E deu bem menos. Então, bem menos, eu fui e comprei um rancho. Vamos tirar de dentro do carro. Coisa linda. Coisa Coisa linda. bem linda. Mas deu um ranchão. Roberto, muito Coisa obrigado. linda. Capaz. Obrigada pelo carinho. Prazer É. muito grande, tá bom? Prazer é meu, gurizada. Nós temos aí para aproveitar isso que nós temos de vida para deixar. Porque sempre uma coisa que tu deixa não é os bens materiais, é o que tu fez de bem. Essa é. E os filhos bem criados, não é? Porque graças a Deus nós temos 2 filhos fantásticos. E um casamento que já vai para 38 anos. Que coisa linda. Mas o que tu vai pedir Dona Mirna, né? Casada com 38 Vai anos. fazer 38 dia 2 de outubro. Dia Que 2. lindo. E tinha gente que dava 6 meses pro nosso casamento. Olha só, já Disse que eu era gente da viu? noite, que eu era naquela época discotecário, do sargento, que era de rádio. Não tem nada a ver. não tem nada que ver. A profissão não importa. Claro. Deixa assim. Muito obrigado, Muito obrigada. Roberto Silva, essa lenda da Rádio Difusão Santanense. Te agradeço mais uma vez. Capaz. Muito obrigado a vocês. Motoqueiro Verde, Motoqueira Pink vão ficando por aqui. Qualquer hora. E em qualquer lugar. Beleza.